Muitas coisas aqui foram colocadas, né, desse governo, mas eu queria voltar um pouquinho ali até no final de 2023, depois daquelas primeiras, mais ou menos, né, aquelas enchentes ali do Vale do Taquari, em setembro, foi feito um relatório pela Assembleia Legislativa à época, sugerindo uma série de questões, né? Acho que o relatório apontava várias questões de prevenção, especialmente que o governo do Estado fizesse, tanto em prevenção das possibilidades de novas tragédias, como remoção de algumas áreas de risco, investimento na defesa civil e... Quando foi mandado o orçamento lá para a Assembleia, o governo do Estado apresentou 50 mil a mais para a Defesa Civil. Aí, para esse documentário famoso, né, 500 mil. Então, eu quero dizer aqui, e não sou eu que estou dizendo, são pesquisas que muitas coisas poderiam ter evitada se o governo do Estado tivesse investido na prevenção recomendada depois da primeira tragédia grande lá no Vale do Taquari. Não foi feito absolutamente nada. A única iniciativa foi esses 50 mil a mais para a Defesa Civil. Então, eu acho que isso tudo é uma responsabilidade. Agora, quando a gente fala desse documentário, só estou pegando um item, ele apresenta não só o custo, mas ele se apresenta como o herói da questão aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente vê que o governo federal investiu aqui cerca de 112 bilhões, desses, acho que 80 e poucos já foi usado, foi perdoada, teve muita discussão à época também, né? Mas foi suspensa a dívida, que era de 12 bilhões, mas só de juros que foram perdoados é quase 20 bilhões. Então, o governo federal investiu muito aqui no Estado e o documentário sequer mostra... ele diz ali, né, aparece até o governo federal, o próprio Eduardo Leite se autopromove sem ter feito absolutamente nada, ou quase nada, nesse período por conta. Ainda criticou o governo federal, foi para as redes quando queria acabar com as dívidas, coisa que nem do ponto de vista legal o governo poderia fazer, porque não pode priorizar um Estado, cancelar a dívida em relação ao outro. Eu poderia falar, pior... Deputados na Assembleia e no próprio governo flexibilizaram, nos últimos anos, as leis de proteção ambiental. E está sendo feito isso agora. Eu falei lá na Conferência das Cidades, lá no governo federal, tem deputado de vários partidos aqui flexibilizando as leis de proteção ambiental. Isso aí, daqui adiante, nós vamos ter o retorno. Teria muito mais coisas para falar, né? Para mim, eu acho que foi um dos piores governos, dos piores governadores que o Rio Grande do Sul teve no último tempo, em que pese a educação, a inteligência, esse perfil do governador, foi um dos piores. Eu só poderia citar também a questão dos servidores públicos do Estado. Não teve governador pior que esse. Agora, o que eu acho em relação ao impeachment, aos vereadores que apresentaram essa moção, nós sempre falamos que a democracia tem que ser respeitada. O pouco que eu olhei de tudo isso, ele não se encaixa naquele rol taxativo da responsabilidade civil trazida pela Constituição Federal. Mas eu não tenho como analisar, porque eu não conheço o processo em si. Nós sabemos que esses dois, parece que são 2 pedidos de impeachment que tem na Assembleia, já foi encaminhado para o setor jurídico da Assembleia Legislativa para fazer uma análise do ponto de vista jurídico, se é caso de impeachment. E vou dizer aqui, se for, sem dúvida, a bancada do PT vai votar favorável, não à moção, mas ao impeachment lá na Assembleia. Agora, eu acho que não é caso de impeachment, pelo que eu conheço aqui, e nós vamos, então, respeitar
a população que escolheu, né, esse governador. Mas queremos dizer que o ano que vem tem eleição. E as urnas vão ter que dar retorno a esse pior governador que o Rio Grande do Sul já teve. Obrigado, vereadora Rose. Passo os trabalhos para o vereador Wagner Petrini e solicito a palavra.